Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte e Transfer Personalizados. Ministério Tabernáculo dos Milagres, bairro Tiradentes. Olá, paz do Senhor Jesus, a todos vocês, nossos seguidores do Você Crê. Estamos aqui no Congresso de Missões, no segundo dia, né? E uma honra estar aqui com a cantora Dalete. Ela vai compartilhar um pouquinho da história, né, do que Deus tem feito, das experiências que ela tem passado nesse processo, né, de louvar o Senhor, de Deus ter levantado ela. E espero que vocês acompanhem aí. Não deixe de compartilhar, curtir e deixar o seu comentário, tá bom? Irmã Dalete, a paz do Senhor Jesus, uma honra receber você aqui na cidade de Porto Velho, aqui na Assembleia de Deus, no Congresso de Missões, né? Então, uma felicidade enorme conhecê-la e também querer saber um pouquinho da sua história. Compartilha com a gente, compartilha com os nossos seguidores o que Deus tem feito na sua vida. Amém, Pai do Senhor, irmã Antônia, Pai do Senhor, todos vocês que estão aí ligadinhos no Pode Crer que tenha certeza. Pode crer e tenha certeza que o Senhor é contigo, que o Senhor é o teu Deus, que Ele é teu Senhor, que Ele é teu Salvador. E através desse pode crer, creia que o Senhor falará com você de uma forma toda especial, né? Você está de frente de uma pequena, humilde serva do Senhor, a qual o Senhor escolheu para fazer a sua obra. Glória e como a Ele Deus. mesmo disse em sua palavra, não fostes vós que me escolhestes, mas foi eu que escolhi a vós para que vardes e dê fruto. E às vezes a gente fica se perguntando, Senhor, por que eu? Verdade. Mas eu não tenho capacidade. Sim. Mas o Senhor diz, É quem te verdade. disse que eu chamo os capacitados? Eu capacito aquele que eu escolho. Precisamos crer, né? Exatamente. A gente precisamos crer, não acreditar em nós mesmos, mas no Deus que nos chamou. Não é isso, irmã Exatamente. Dalete? Tem que crer. Então, foi por crer que eu atendi o chamado do Senhor. Porque Glória a Deus. eu criei, porque eu acreditei que eu não era capaz, mas foi Ele quem me capacitou. E você nasceu no lar evangélico, irmã Dalete? Sim, nasci num lar evangélico. Minha mãe, quando eu nasci, já era evangélica, uma mulher de Deus, mulher de oração. Minha inspiração diária é minha mãe. Ela teve 12 filhos, perdeu 5, teve 2 barrigas de gêmeos. Os gêmeos não vingaram, né? Nossa. Ficaram 7 filhos. E com isso, meu pai não era evangélico, meu pai não foi evangélico nessa época. Então, quando eu nasci, com 3 meses de vida, o meu pai abandonou minha mãe, né? E aí ela criou os filhos sozinha e Deus, né? Então eu já nasci nesse tempo em que ela estava servindo a Deus e o meu pai se afastando da família. E como foi para você passar por esse processo, né, de separação dos seus pais? Você continuou firme ali? Como é que foi nesse período? Não foi fácil, né? A gente passou por muitas dificuldades, porque um pai presente é muito diferente de um pai ausente. É verdade. Né? Um pai presente, ele supre as suas necessidades. Um pai presente, ele é a sua fortaleza. E eu digo isso fisicamente falando, porque um filho, quando ele vê o pai, ele se sente seguro. É verdade. Né? E a gente teve que crescer com essa insegurança, com a ausência de um pai. Né? E isso acontece com muitas pessoas e existe uma dificuldade na pessoa que ela cresce sem o pai, porque como ela não vê o pai presente, ela às vezes esquece de associar Deus como seu pai. Isso. Porque ela não tem o amor de um pai, então para ela é mais difícil sabe? E talvez eu esteja falando com você, que também nasceu, não foi num lar evangélico, ou seu pai te abandonou, e aí você pensa, nossa, eu não tenho um pai. Só que Deus, em todo esse período, Ele foi o meu pai. Ele foi o meu amigo, e Ele ainda é o meu amigo, Ele é o meu pai. Então,
isso, para você que está ouvindo, às vezes é um pouco mais difícil, porque você não viu a presença de um pai ali, para você associar, nossa, eu tenho um pai na terra, eu tenho um pai no céu. Irmã Dalete, por isso que muitos, né, adolescentes nessa fase, na fase da adolescência, vem a rebeldia, vem aquela fase difícil de não querer mais nada, de parece que provocar meio que os pais, ou ficar naquela revolta. Exatamente. Né? E você conseguiu superar essa questão de não se infiltrar, vamos dizer, de não ir por um caminho difícil que te levaria à ruína, né? Exatamente. Então isso que acredito que foi o diferencial, porque realmente você chamou Deus, o Pai, para ser seu pai. Exato. Realmente para conseguir suportar esse processo. Com toda certeza, exatamente foi isso que eu fiz. Deus, ele como o meu pai. E eu via essa dificuldade em casa das minhas irmãs, e a gente passava por dificuldades, questão de privação, necessidade, Sim. porque o pai fazia falta nesse momento, e meu pai, ele era muito beberrão, mulherengo, então a gente ia lá no lugar que a gente chamava de serraria para pedir dinheiro para ele, era uma dificuldade para ele dar dinheiro para a gente. Ele abriu uma conta numa esqueci o nome que fala, mercearia, isso. Mercearia. E lá ele abria essa conta e dizia, olha, se vocês precisarem de alguma coisa, você vai lá e vai pedir o que precisa. Só que ele também comprava lá. E o que mais ele comprava lá era a bebida. Entendi. Então tinha dias que a gente ia lá e o dono do estabelecimento falava, não tem como eu liberar isso aqui, porque seu pai já tem muito tempo que está devendo e não pagou. E aí eu voltava para casa com as mãos vazias e muitas das vezes a gente só via o cuscuz. Era o que sobrava para a gente comer. Cuscuz manhã, tarde, noite, era o mais barato, era o mais fácil. E quando não era o cuscuz, era o café com farinha. A gente já comeu, muitas vezes, por não ter o que comer, era o que tinha, um cafezinho ali, jogava o açúcar, jogava a farinha. Eu cansei de comer café com farinha e cuscuz na minha infância por conta dessa dificuldade, né? Em que a gente se encontrava e por ter tantos irmãos. E com certeza, mais uma boca, mas, né? Certeza. Aí tem que dividir ali para todo mundo. Então a gente passava muita privação. E nesse período, Deus já tinha falado com você sobre a promessa de louvar, de cantar, de levantar você nessa questão? Sim. Você já tinha recebido essa promessa? Sim, Deus. E como você se via, né? Vamos dizer, não tendo, né, nem às vezes o que comer, como acreditar numa promessa? Como foi esse sentimento? Como foi essa situação que você passou, Dalete? Sim, então, eu recebia muitas promessas, Deus usando o vaso, dizendo, olha, essa menina, eu vejo a senhora, falava com a minha mãe, eu vejo a senhora viajando com ela para levar a palavra, levar o louvor, e minha mãe ali crendo naquela promessa, né? E foi com os meus 12 anos que eu fui morar com meu irmão em Minas Gerais. Eu morei em 2 cidades lá, 6 meses em Itabira, 6 meses em Governador Valadares. E lá Deus foi aumentando o nível da promessa, né? Dizendo que Ele tinha grandes coisas através da minha vida, que Ele ia me usar, ia me levar para muitos lugares. E eu me lembro que antes de eu se mudar para morar com meu irmão, Deus tinha me batizado com o Espírito Santo dentro da minha casa. Que bênção. Eu peguei um caixote, né? Eu não sei se aqui chama caixote, onde coloca as verduras, frutas. Aí eu peguei um caixote, fiz de altar. Peguei um machucador de machucar alho, fiz de microfone, comecei a cantar e a pregar. Porque eu pequena, tinha quantos anos? Por faixa de 9 anos. Nossa. Eu pequena assim, eu cantava, lia a palavra e pregava e falava o que eu entendia. E foi quando eu estava em casa, cantando e pregando, e aí meu irmão chegou, ficou com dó de mim, e aí ele gostava muito de mexer com microfone, com caixa de som, então ele tinha uma caixa de som velhinha assim, e ele ligou o microfone para mim e me deu. E aí eu substituí o machucador pelo microfone e comecei a pregar. Só que estava alto e eu não percebi. Quando eu comecei a falar, pregar, cantar, de repente Deus foi me enchendo, eu fiquei vermelha assim, da presença, comecei a chorar. E de repente, quando eu olhei para minha janela, os meus vizinhos estavam na janela me vendo. Eu ser usada pelo Senhor. E foi aí que eu tenho a noção de que Deus tinha me usado ali, tinha me batizado ali. Então aquilo ali foi Deus me forjando, me preparando para o que Ele tinha para fazer através de mim, né? E foi assim que
meu ministério começou a avançar. Que foi quando, aí com meus 12 anos, eu fui morar com meu irmão. Primeiro eu fui para Bahia, da Bahia eu fui para Minas Gerais. Bahia que eu digo em Salvador, porque eu morava em Entre Rios, né? Sim. Entre Rios, Bahia eu morava, fui para Salvador, passei um tempo em Salvador, depois eu fui para Minas Gerais. Eu era aquela irmã, por ser a caçula, todos os meus irmãos queriam que eu morasse com eles. Então eu morei um ano com um, outro ano com outro. Eu passei na casa de 3 irmãos, cuidando dos meus sobrinhos, então eu fui avançando, em cada casa eu passava um tempo. Que bênção. Para a gente finalizar, que a gente não tem muito tempo, né, irmã Delete? Eu queria passar aqui 1 hora conversando com você, que eu tenho certeza que tem muitos testemunhos, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que têm esse chamado, né, mas às vezes está tão frustrado, não está vendo uma saída ou não está vendo nada acontecer, né? E como suportar todo esse processo até o dia que o Senhor vai levantar. Com toda certeza. Não desista, seja persistente. Eu sempre fui uma pessoa de muita persistência. Quando eu abraçava algo, eu ia avante até que aquele negócio fosse concretizado. Então, quando eu recebi a promessa com 15 anos, Deus confirmando, Ele disse, eu vou te dar uma voz. Glória Porque eu era muito rouca, eu pegava no microfone e já perdia a minha voz, né? Eu já tive calo, já tive cisto, já tive muitas coisas. E aí Deus falou, vou te dar uma voz, vou tocar na sua voz, vou te curar, vou te encher. E aí Deus me deu essa voz. E quando Ele me deu a voz, eu fui correr atrás. Deus me deu a voz, o que eu vou fazer? Vou ficar só? Não. Eu fui estudar, fui procurar fazer um curso de canto, procurei fazer uma faculdade, fiz licenciatura em música. E Deus foi aperfeiçoando, porque Ele viu que Ele me deu a promessa e eu não fiquei parada. Isso. Então você que recebeu uma promessa, eu disse, eu vou fazer algo na sua vida, eu vou fazer algo com você. Você vai pegar esse algo que Deus falou e confirmou e trabalhar nele. Eu quero te usar na palavra. Você vai precisar se aprofundar na mensagem. Eu quero te usar no louvor. Você precisa se aprofundar no louvor. Então, quando a pessoa quer ser médico, ela não tem que estudar? Sim, claro. Ela tem que estudar medicina para ser médico. Então, não tem como Deus te fazer a promessa e você ficar na posição de Deus me fez a promessa, eu vou esperar. Não. Deus me fez a promessa. Eu fui para a internet, depois que eu me casei, fui para a internet, comecei a postar vídeos, postar louvores cantando. Sim. Foi aí que Deus enviou as gravadoras e foi aí que o nome dele foi glorificado através da minha vida. Por quê? Porque eu não fiquei parada. Eu tenho uma promessa. Tem gente que tem promessa de louvor. Você olha o Instagram dela, não tem um louvor cantando. É verdade. Como que você vai viver a promessa se você não trabalha naquela promessa? O resto é Deus quem faz. Números, não foi eu. A única coisa que eu fiz foi viver a promessa, trabalhar naquela promessa que Deus falou pra mim e Ele que faz o resto. Mas eu tive que dar o primeiro passo. Então, o meu conselho pra você, dê o primeiro passo naquilo que o Senhor já confirmou sobre a sua vida. E o resto, deixe com Ele, que com certeza, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção. Obrigada, irmã Delete. Deus abençoe a sua vida e continue lhe usando muito, muito, muito mais, tá bom? Amém. E pode crer, o Senhor é contigo, não desista. Gente, Deus abençoe todos vocês. Fique com essa mensagem, com esse testemunho da irmã Delete. E você que tem uma promessa, como ela disse, não desista. Confie no Deus que tudo pode e que tudo faz. Ele é o Deus que completa a obra, tá bom? Deus abençoe. Fique ligadinho aí que a gente vai lançar os demais, tá bom? As demais entrevistas. Não deixe de compartilhar, curtir e se inscrever no canal. Deus abençoe. A paz do Senhor. É coisa do meu Deus fazer o mar abrir. É coisa do meu Deus o gigante cair. É coisa do meu Deus mudar a natureza. Fazer leão com fome ignorar a presa. É coisa do meu Deus abrir porta trancada. Responder oração de crente de madrugada, tirar a depressão, jogar o medo fora, mudar de vez a tua história. Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento: Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Ministério Tabernáculo dos Milagres, bairro Tiradentes.